Que delícia estarmos juntos novamente por causa do Novembro Azul. Hoje esse programa é dedicado ao câncer de próstata, com o objetivo da gente olhar para os nossos conflitos emocionais, para os nossos traumas vivenciados, que não nos fazem entender o que realmente uma doença traz como um código de cura para o nosso emocional. Então, as mulheres que convivem com homens que têm câncer de próstata ou que tiveram câncer de próstata, ou os homens que estão assistindo também esse programa, vão poder tanto prevenir, quanto também olhar para os conflitos e também se liberar desses traumas e também desse peso. A gente sabe que ser homem, durante muitas décadas e centenas de anos, a gente vê o peso que os homens carregam e o quanto esse peso, essa responsabilidade também pode recair nessa área genital. Então, eu vou dar aqui, eu coloquei alguns exemplos, do porquê um homem tem câncer de próstata, Então, a próstata, no sentido biológico, vocês sabem, ela contém um antisséptico natural, que pode, através desse fluxo, limpar as vias genitais julgadas impróprias, Então, esse é o sentido biológico, dessa glândula prostática. Ela conduz como um maestro o funcionamento genital e permite ao homem de idade, caso necessário, recolocar em marcha sua máquina de reprodução, Então, daí dois tipos possíveis que a pessoa pode, vamos dizer assim, ter problemas nos ressentires, Quando a pessoa sente que a sexualidade é suja, então vou falar um pouco sobre isso. Às vezes, a pessoa vivenciou algo na vida que ela considerou uma sexualidade suja. Então, muitos homens, vivenciam histórias e que não conseguem, na verdade, compreender ou equilibrar o seu lado sombra em relação à sexualidade. E daí consideram o que vivenciaram como algo sujo. Então, de repente, traíram a mulher ou fizeram algo que moralmente ou socialmente e foi considerado sujo. E não elaboraram isso, não olharam para essa questão de uma forma mais profunda. A gente sabe que, infelizmente, os homens ainda vão menos às terapias, discutem menos as próprias dores com os amigos, ou tem menos alguém de confiança para se relacionar e para não vivenciar as histórias e os conflitos que todos nós vivenciamos, homens e mulheres, mas hoje estou falando do câncer de próstata. Quando um homem vivencia uma dor, a importância dele fazer uma terapia, dele conversar, dele não viver essa dor sozinho, ou não viver um drama sozinho. Então, essa imagem de que eu fiz algo de sujo, ou eu me expus moralmente nessa minha sexualidade, onde descobriram algo, onde me rechaçaram por algo, e eu me sinto sujo em relação a isso, então eu posso vir a ter um câncer de próstata, Eu digo os homens. Então vamos lá. Então essa é uma das coisas. Falando em termos de constelação familiar, daqui a pouco eu volto para a biologia, mas falando em termos de constelação familiar, existem muitas relações afetivas onde a mulher, ela não permite que o homem seja homem. Ou seja, porque no sistema familiar dela foi passado que os homens são perigosos, que os homens traem, que os homens podem ter muitas mulheres, Então, essa visão tanto dos homens quanto das mulheres em relação
a sujeira sexual do homem, né, aquilo que ele faz como algo que machuca, faz com que as mulheres, para se prevenir, de alguma forma elas começam a não deixar os homens participarem mais do sistema familiar, e isso causa também problemas nessa área genital dos homens, né? E faz com que os homens não se sintam mais pertencendo à família, né? Então pode ser que seja uma mulher que, entre aspas, castra os homens, e pode ser também abortos que estes homens tiveram. Então muitos homens, apesar de não saberem, tiveram abortos, ou sabendo e contribuíram para que houvesse esse aborto, ou não assumiram filhos. Então, tudo o que é relacionado à culpa na área da sexualidade, algo não elaborado, não equilibrado, não olhado para a sombra, né? Não olhado para a luz da sexualidade, então faz com que a pessoa desenvolva um câncer de próstata. Por que eu disse isso antes, principalmente em relação aos abortos, né? Porque a perda de um elemento da família é um drama familiar. Como é um órgão de reprodução, então os órgãos de reprodução, eles ressentem quando existe a perda, ou a perda real de um filho, ou o medo da perda de um filho, ou um aborto, né? Então é criado um tumor, né, como se fosse um acelerador possível, né, de gerar mais filhos. Então, geralmente, o câncer, né, é um acelerador de algo que nós tememos, de algo que nós tememos não ter, ou nós entramos num conflito e vem, né, o câncer como esse turbo para nos ajudar, vamos dizer assim, e a gente não entende isso, a reparar algo. E então o câncer de próstata também vem com esse conflito, com medo de perda de algum familiar, ou perda de um filho, ou perda de um sobrinho, de um neto, né? Então o câncer de próstata vem com medo de perder um filho, vem como se pudesse de forma rápida reparar, né? Então, também vem um conflito familiar, né, que é um alinhamento impossível da família. Então, às vezes, um homem quer reparar as coisas que não puderam ser reparadas na família, como uma filha que engravidou cedo, uma filha que foi abusada sexualmente, uma filha que o pai não concordava com o relacionamento afetivo dela, e isso, de alguma forma, fez com que ele quisesse alinhar, né, essa desonra, ou isso que saiu desse alinhamento considerado normal dentro de um sistema familiar. Muitas vezes aceitar um filho homossexual. Então muitos homens têm dificuldade de muitas vezes aceitar isso não quer dizer que é uma regra, né? Mas eu atendo muitos filhos, né, homossexuais, que a mãe aceita e que o pai tem muita dificuldade, então acaba tendo que, nesse alinhamento, o homem não aceitando, buscando esse alinhamento, ele tenha um câncer de próstata. Uma outra coisa que pode fazer com que um homem tenha câncer de próstata é ele não aceitar que aconteceu algo dramático na família e que por algum motivo ele... Agora eu tô falando dos homens que têm câncer de próstata cedo na vida e que não podem, depois disso, reproduzir. Então, às vezes, uma família sente que aconteceu algo tão perigoso dentro do sistema familiar que é necessário acabar com a família. Acabar no sentido de não gerar mais pessoas perigosas para o sistema familiar. Então isso a gente vê muito na constelação familiar, sobrenomes que terminam
porque a pessoa não pode se reproduzir. E daí, enfim, vem um monte de outras consequências em relação a isso, se isso não for visto, se aquilo que foi excluído não pode ter um lugar, né? Porque as coisas que a gente tem vergonha, às vezes tem um assassino na família, tem um suicida, aconteceu algo muito grave, um casal, de repente um cônjuge matou o outro, né? Ou um filho matou um pai, ou enfim, esses dramas que fazem com que as próximas gerações, por algum motivo, que não conseguem resolver esse conflito, eles resolvem exterminar a família, né, como uma forma de proteção. Então, gente, tudo isso é possível ser visto, é possível ser olhado, é possível achar uma saída que traga equilíbrio, sem o julgamento moral que nós estamos acostumados, né? Sem esse julgamento que coloca culpabilidade e que acaba adoecendo as pessoas, e o adoecer, se a pessoa não tem consciência, também não ajuda na resolução dos conflitos. Então, espero que os homens e as mulheres que também estão conectados a esse trabalho, né, a essa informação, possam agora olhar com mais cuidado e principalmente dar lugar aos homens na família, os homens darem um lugar a uma sexualidade mais equilibrada, as mulheres também, e assim a gente pode olhar para frente com a nossa luz e com a nossa sombra.